Olá a todos, boa noite. Eu sou o Dr. Eduardo Cabral, sou médico ortopedista e traumatologista do Corpo de Bombeiros, capitão médico. Também trabalho em alguns hospitais do Rio de Janeiro e na clínica privada. E hoje a gente vai comentar um pouquinho, conversar, bater um bate-papo sobre a traumatologia em si, né, a função do traumatólogo, o que faz um traumatólogo. E eu posso dizer com bastante experiência pela minha vida como capitão médico aí na rua, nos resgates, nos salvamentos. E também já fui interno, já fui acadêmico, já fui aluno, residente, estagiário das grandes emergências dos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Então, a gente acaba pegando uma vivência e talvez uma experiência que talvez só médicos que participaram de uma guerra mesmo possam ter vivido, né? Então, a experiência de um traumatólogo numa sala de trauma no Hospital Getúlio Vargas, no Hospital Souza Aguiar, se você passar um ano ali, você vê quase tudo e você vê coisas inacreditáveis. A minha geração, a gente passou uma certa revolução em relação à quantidade e gravidade de trauma, né? Embora os acidentes ainda ocorram com uma prevalência elevada, e isso decorre do afrouxamento de leis, né? De maior velocidade dos veículos e imprudência, uso de bebida alcoólica, tudo isso contribui para a gravidade, né, e aumento do número de casos. Mas, por outro lado, quem viveu na década de 90, começou a trabalhar ali no início dos anos 2000, a gente começou a ver uma certa mudança no padrão do trauma, né? Os acidentes se tornaram menos comuns do que os grandes traumas vítimas da violência urbana. Isso se deveu, em grande parte, eu tenho até que parabenizar uma campanha que foi promovida pela SBOT, pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que na década de 2000 começou uma campanha pelo uso do cinto de segurança, que até então não era obrigatório no Brasil. E essa campanha, por fim, gerou um projeto de lei que virou uma lei e as pessoas começaram a ser obrigadas mesmo, porque tinha multa se você não usasse o cinto de segurança, né? E hoje em dia isso é uma coisa quase que é um hábito, né? Você entra no carro, você puxa o cinto, coloca e você às vezes não consegue nem dar partida. Tem alguns carros que não dão partida se você não botar o cinto de segurança. E quando a SBOT começou essa campanha, as pessoas ainda achavam um absurdo e forjavam, colocavam um cinto de segurança falso ou passava por trás para não usar o cinto. E isso, hoje em dia, isso evoluiu tanto que, além das pessoas terem o hábito do uso de cinto de segurança, elas começaram a exigir o cinto de segurança para os passageiros do banco de trás, que até então andavam livremente e eram, né, não se cabia nenhum tipo de proteção aos passageiros que viajavam no banco de trás. Teve outras melhorias dos veículos também, como alguns itens de segurança que passaram a ser obrigatórios, como a presença de airbags frontais, né, a melhora dos veículos em si em relação a atender critérios de segurança, os freios, né, a melhoria no freio, o desenvolvimento do ABS, enfim, são coisas que diminuíram e protegeram melhor os passageiros de acidentes automobilísticos decorrentes de veículos em alta velocidade. Agora, a traumatologia em si, ela é muito abrangente, né? Então, a gente vê desde os grandes acidentes, a gente vê o Rio de Janeiro também, né? A gente é afortunado com algumas grandes tragédias, enchentes, desmoronamentos, e a gente passou por grandes eventos também. Então, eu, como capitão médico do Corpo de Bombeiros, a gente viveu tudo isso, a Olimpíada, a Copa do Mundo, e a gente vê como era Carnaval também, que ocorre todo ano e que é um grande evento, né? A gente começou
a desenvolver projetos, né, que já ocorriam, mas eles vão sempre melhorados de acordo com os novos desafios, como a Olimpíada, como a Copa do Mundo, em protocolos de atendimento de múltiplas vítimas. Então, isso é uma coisa que esse campo, como eu estava dizendo, o campo da traumatologia, ele é muito abrangente, né? Ele envolve tudo isso, ainda mais aqui no Rio de Janeiro. A gente tem os acidentes, a gente tem a guerra civil urbana que ocorre, que são a vítima de PAF, né? Os projéteis de arma de fogo. E, na grande maioria, aqui no Rio de Janeiro, e também em outras grandes capitais, são os projéteis de alta energia, que provocam lesões incríveis, lesões altamente destrutivas, com uma quantidade de energia cinética incrível. Então, a gente tem tudo isso junto. Então, a vivência de um traumatólogo que passou por tudo isso e que ainda vive disso e que gosta disso, eu acho legal passar assim para vocês. Tem muita coisa interessante vivida nos prontos-socorros, muita gente que a gente ajudou a salvar mesmo, que tem contato ainda, que envia carta para o Corpo de Bombeiros agradecendo e fazendo elogios, sabe? A gente poder salvar a vida, salvar um membro de um trauma, de um esmagamento, é uma coisa muito legal e gratificante. Então, deixo aberto aqui para perguntas em geral sobre o trauma, né? Sobre como a gente tem as opções hoje de prevenir trauma, se é que a gente pode dizer assim. A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer sim para prevenir o trauma. O trauma não é só um mero acaso, não é só um mero acidente. Ele vem também de imprudência, ele vem também de decisões erradas, de coisas que a gente às vezes pode evitar e não faz, negligências em geral. Tá? Então, o trauma ele pode ser sim evitado. E os meios diagnósticos hoje que a gente possui são meios diagnósticos que talvez não estejam acessíveis a toda a população, né, como os exames mais apurados de ressonância magnética, de alto campo, mas, enfim, isso não é muito necessário para o diagnóstico do trauma. Eu diria que o bom e velho raio-x ainda cumpre o seu papel, e o exame físico, de forma geral, a anamnese, isso é uma coisa que nunca pode deixar de ser esquecida. Outra coisa que está muito em voga hoje em dia, muito valorizado, são as equipes multidisciplinares. Então, o ortopedista, o traumatólogo ou o cirurgião geral, ele não faz nada sozinho na sala de trauma. Uma sala de trauma bem feita, bem equipada, ela tem enfermeiros de alta qualidade, ela tem técnico de alta qualidade, cada um sabe seu papel, cada um age no momento certo e cada um respeita os diferentes campos de atuação em prol do paciente, né, em prol de um benefício ali. Então, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo deve viver, essa experiência. Todo médico, enfim, ele deve viver. Ele não pode passar sem ter essa experiência na sala de trauma. Hoje em dia, eu tenho meu contato, né, com a sala de trauma e com os traumatismos, de forma geral, eles são só através do Corpo de Bombeiro, minha clínica privada. Eu já faço outro segmento da ortopedia, já tenho as minhas especializações em medicina do esporte e cirurgia do joelho, mas o trauma ainda é uma coisa que mexe comigo. Eu gosto daquela adrenalina, sinto falta, às vezes, ainda de participar de uma sala de trauma organizada, quando tudo funciona direito, quando, sabe, o desfecho é legal e você consegue se sentir útil. E, melhor ainda, saber que independente do desfecho, se foi óbito, se foi um salvamento, se foi, né, uma sequela que você pôde evitar, enfim, foi que você fez o seu melhor, que você estava preparado, que você estudou, que você conseguiu aplicar, que você, além de estudo, você tem que ter qualidade emocional, que é muito valorizado hoje em dia. É você poder reagir, colocar em prática
os seus ensinamentos, o que você aprendeu, e você ter uma qualidade emocional para colocar aquilo em prática, né? A sala do trauma ela envolve também emoção. Então, eu já vi gente muito boa que congela na sala do trauma, e eu já vi pessoas que às vezes você não considerava como uma pessoa estudiosa, mas que era altamente resolutivo. Então, eu acho que você tem que ter medicina, ela é uma carreira diferenciada porque ela envolve um pouco dos dois. Ela envolve um pouco de emoção com estudo e conhecimento e ciência. E quando você consegue colocar tudo junto, você fica diferenciado. Você fica acima da média. Você fica como se diz no jargão entre os médicos, você fica um bom padrão. Então é isso. Expliquei um pouquinho sobre quem eu sou, o que eu faço, o que eu acho legal dos alunos, de quem está iniciando e querendo ser médico, ou que também vive essa grande emoção que é uma sala de trauma, uma emergência. Poder ficar aberto aqui a perguntas e a gente trocar essa experiência. Então, quem tiver alguma pergunta, quem tiver algum comentário, ou quiser compartilhar alguma experiência, eu terei o maior prazer aqui em atender vocês. Então, estou vendo aqui algumas perguntas sobre cursos ou conhecimentos básicos que eu considero que todo mundo deve fazer. Primeiro, eu acho que você deve se preocupar com a sua formação. Eu sei que hoje em dia a gente tem a questão financeira, medicina não é barato, é um curso de tempo integral, você precisa de muita dedicação, você precisa de estudo, você precisa de tempo, você precisa de investimento na sua carreira, e tudo isso custa dinheiro, óbvio, e é um erro assim que custa muito caro depois, você sacrificar a sua formação para você pegar uma clínica para trabalhar, um plantão fora do que você quer fazer, porque está pagando bem, enfim. Isso é uma coisa que foge muito do princípio da medicina. Então, a primeira dica assim, é se esforçar ao máximo na sua formação, na sua faculdade, com os seus mentores, com quem você considera que pode te passar alguma coisa boa, de conhecimento, de ética, acima de tudo, e você colar nessa pessoa e você se esforçar ao máximo para você ter a sua formação básica. Fora isso, né, diria que o médico ele tem que se manter atualizado sempre, então você tem que ter o seu tempo ali, o seu tempo diário para leitura, para o seu estudo, para você estar pesquisando, para você, sabe, hoje em dia a internet com as videoconferências, as teleaulas, você consegue muita informação, você consegue participar de congressos, você consegue participar de curso em tempo real, então a informação é fácil, basta a gente querer. Então, assim, a informação está aí, a gente tem que correr atrás dela e medicina é isso aí, tem que correr atrás, tem que aprender, tem que estudar, tem que dedicar. Se você não está aberto a isso, desculpa, mas vai fazer outra coisa, tá? É bem por aí. Então, eu acho o seguinte, formação, e para a sala de trauma, eu diria que você tem que ter o BLS e o TLS, que é o Basic Life Support e o Trauma Life Support, tá? Esses são, eu diria que para quem está começando, seriam esses. Óbvio, se você puder fazer depois o Advanced Trauma Life Support, tá? E o ACLS, né, que é o cardiológico, eu acho que qualquer coisa para sua formação que você puder agregar são válidos, tá? Mas para início, eu diria que o BLS e o TLS você não pode entrar na sala de trauma sem tê-los. Então, outra pergunta aqui que a gente recebeu foram: quais são os traumas mais frequentes que aparecem para atendimento? Isso é muito relativo, tá? Se a gente for considerar, a gente vai fazer uma divisão agora aqui, SUS e clínica privada.
Então, se a gente for pensar em SUS, né, nos pronto atendimentos, nas grandes emergências, todos os pacientes, independente de classe social, eles acabam, se sofrem um grande trauma, eles são levados para os hospitais de emergência mais próximos. Então, não cai nessa de você achar que você, ali no público, você vai estar atendendo a população de classes econômicas mais baixas, e na clínica privada você vai atender classes econômicas mais altas. Não é bem assim, tá? Então, você pode estar ali e, por fim, já me aconteceu isso, tá? Eu atendendo na sala de trauma do Hospital do Andaraí e acabei me deparando com o meu meu personal trainer, tá? Ele estava lá e tinha sofrido um trauma, e estava em coma, sofreu 2 paradas cardíacas e chegou no meu plantão, tá? Então, assim, pode ser uma pessoa conhecida, tá? Então, pode ser uma pessoa do seu meio social, do seu convívio, enfim. Então, hoje em dia, eu diria que os traumas mais comuns na sala de trauma são os acidentes com veículos de alta velocidade, tá? Os acidentes por projétil de arma de fogo, e depois os acidentes que eu considero os acidentes gerais, assim, né? Que é a pessoa que sofre uma entorse, que cai de uma altura, que sofre um trauma jogando futebol, que caiu de uma escada. Enfim, são esses tipos de trauma que são traumas de mais baixa energia, mas que são de grande volume, uma torção de tornozelo com uma fratura, uma queda de um idoso dentro de casa com uma fratura de colo de fêmur, uma fratura de punho, uma fratura de vértebra. Enfim, então eu separaria nesses 3 grandes grupos, né? Os acidentes de veículos automotores de alta velocidade, seja carro, moto, aí está incluído também os atropelamentos. O segundo grupo é o vítimas de violência urbana, e o terceiro, o que a gente chama de acidente de forma geral, né, que são ao acaso. Recebi uma outra pergunta aqui sobre idade avançada é um fator que pode atrapalhar na busca pela formação nessa área de atuação. De forma nenhuma, de forma nenhuma, tá? A gente vê que na medicina, de forma nenhuma, a gente vê pessoas que são muito esforçadas e, e já a partir de uma certa idade a gente acha que não vai dar conta do recado, porque é cansativo, tá? Essa vida, plantão, você tem que ter um preparo, eu digo que é um preparo físico e emocional. Você tem que ter sua capacidade física em dia para poder aguentar aquilo. Às vezes você está num plantão de 24 horas, você já está próximo do fim, você não comeu direito, você não dormiu direito, e você é provado no seu limite. Você vai ter que ir para o seu limite, e naquele momento você simplesmente esquece de tudo, tá? Naquele momento você esquece que você estava com sede, você esquece que você se alimentou, você perde o sono, e aquela adrenalina ali te toma e você faz o que tem que fazer. Eu, sinceramente, não acho que idade seja um fator que possa atrapalhar em nada. Eu acho pelo contrário, tá? A idade talvez possa te dar uma experiência de você buscar os atalhos do campo, tá? Como se diz no futebol, de você correr aquele caminho mais curto que vai te dar o melhor resultado, de você poder ter uma decisão melhor de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua vivência, de tudo que você já viveu, de como você pode tratar as pessoas. Humildade, às vezes, de reconhecer que não sabe ir buscar aquela informação. Como eu falei, informação hoje em dia é fácil. Você tem um smartphone, você esqueceu aquela classificação que você aprendeu na faculdade sobre amputação. Existem critérios para tudo, existe classificação. Então, o estudo é importante, mas
você está lá naquele momento e você precisa definir se aquele é um membro, se aquela perna que está esmagada ali, que está sem pulso, mas você acha que talvez dê para salvar. Então, existe um critério para isso, existem tabelas e você pode estudar. Se você não lembra, você vai na internet com o seu smartphone ali rapidinho, pega a informação, classifica, aplica, tá? Então, tudo isso é força de vontade, isso não tem nada a ver com a idade, tá? Mas, de forma geral, como eu falo sempre, se você estiver bem preparado, você vai passar por tudo, tá? E praticar uma vida saudável também, né? Você não pode dar um plantão de 24 horas e depois emendar com outras coisas e emendar com um plantão em outro local no dia seguinte, tá? Isso não é vida, isso vai te custar um preço no futuro. Eu, particularmente, não recomendo. Acho que um plantão, ele é como uma vida ali toda ocorrendo em 24 horas. E aquilo, quando acaba, você precisa se livrar daquilo, tá? Deixar aquilo ir, tudo de ruim que você passou ali, filtrar as coisas boas, filtrar o que você pode aproveitar, o que você pode melhorar, ter autocrítica e a partir daquilo você se tornar um médico melhor e uma pessoa melhor. Então, idade, para mim, não é desculpa para nada, tá? Porque a gente está com tempo e vamos fazer um bate-papo mesmo. Eu tenho um exemplo para mim, que quando eu era residente, eu comecei a dar um dos primeiros plantões num hospital de trauma em Niterói, o Hospital Azevedo Lima. O meu colega de plantão era um senhor de 55 anos de idade. Ele tinha acabado de terminar a residência de ortopedia. Ele era pediatra, fez a carreira como pediatra a vida inteira e um dia ele trabalhava no Salgado Filho e teve que participar entrar em campo porque estava faltando médico, enfim, ele teve que entrar junto com a equipe da cirurgia pediátrica e ele se apaixonou pelo trauma e achou que o caminho pelo trauma para ele ia ser bom através da ortopedia. Então, existem diversas especialidades que participam da sala de trauma, né? Eu falei algumas, o ortopedista, o cirurgião geral, o neurocirurgião, tá? O próprio clínico geral, tá? Ele tá ali também, o intensivista, o enfermeiro do trauma. Nos Estados Unidos, a gente tem uma carreira médica que engloba um pouquinho de tudo, que eu acho bem interessante. Eu já fiz uma pesquisa sobre ela, é chamada do emergencista, tá? É um médico que consegue resolver bem na sala de trauma, tá? Como se ele tivesse formação em tudo, soubesse fazer uma redução de ombro, soubesse fazer uma pequena cirurgia, se vira bem na sala de trauma. Então, mais ou menos isso, tá? Então a gente vai bater um papo aqui sobre essas perguntas, sobre o que vocês tiverem. Então, lembrei, vou retornar aqui a história sobre esse senhor que era pediatra e que aos 55 anos terminou a residência de ortopedia, largou tudo, resolveu ser aluno de novo, fez uma residência de ortopedia de 3 anos no INTO, tá? Que é uma residência muito pesada. E conseguiu se formar e não teve nenhum tipo de quem conhece o INTO sabe que lá não se tem nenhum tipo de ajuda por ser idoso, por raça, por cor, por gênero, por nada, todo mundo lá é tratado igual, é cobrado igual, como deve ser, e ele fez uma residência com todas as cobranças dos novinhos que estavam lá, e foi um dos melhores residentes que o INTO já teve, tá? de classificação. E ele se tornou depois um excelente ortopedista e tinha mais disposição do que muito jovem que trabalhava ali. E, enfim, essa foi um exemplo que eu tive logo no início da carreira, né? Fiquei pensando, nossa, eu tinha lá meus 20 e poucos anos e eu ficava pensando, nossa, esse senhor de 55 anos ainda aqui na sala de trauma e gostando, porque era um plantão de sábado,
e ele poderia estar com a família. Enfim, tem a parte financeira também, realmente ele precisava daquele dinheiro, mas ele fez a formação dele com 55 anos de idade, visando uma carreira na ortopedia, uma carreira que se inicia com 55 anos. E não via preconceito nenhum, não. Ele até tinha nosso dos mais novos que estavam começando ali, ele tinha o nosso inteiro respeito, embora de tempo de ortopedia ele tinha quase o mesmo que eu e o meu outro colega que estava iniciando também, terminando a residência e já entrando no hospital de trauma. Ele era uma pessoa que tinha, teoricamente, o mesmo conhecimento com a gente, mas ele tinha uma coisa que a gente ainda não tinha, que era a bagagem. Tá? Essa bagagem que todo mundo tem, vai adquirindo aos poucos, que vai formando, que vai pegando, né, com tempo de hospital, com tempo de contato com as pessoas, com tempo de atendimento ao público, procurando evoluir. Essa vivência que você, felizmente, só consegue com o tempo e só acontece com a prática médica, tá? Então, vamos aguardar aqui. Chegou uma nova pergunta aqui, bastante interessante, bastante pertinente nesse momento que a gente está vivendo, sobre a telemedicina. Então, vou ler ela aqui para vocês. A telemedicina ficou em alta na pandemia. Você acha que a telemedicina pode ser benéfica mesmo em situações de trauma? Como poderia minimizar ou impedir que algum trauma se agravasse? É bastante pertinente, tá? A telemedicina, eu pratico ela. A princípio, eu tinha uma grande resistência, mas eu acho que toda resistência vem de falta de conhecimento. Então, quando a gente começou a ouvir falar sobre telemedicina, todo mundo torcia o nariz e falava: nossa, isso nunca vai acontecer, porque a medicina ela precisa do contato, ela precisa do exame físico, e o ato médico ele não é completo se não tiver a conversa, o olho no olho. Realmente, eu concordo sim, eu concordo que precisa, tá? Mas eu também concordo que as coisas evoluem, que as coisas elas se transformam e elas não necessariamente são antagônicas, uma coisa não exclui a outra, tá? Elas podem coexistir e, infelizmente, queira ou não, elas vão coexistir. O que a gente viu com a pandemia foi só um aceleramento desse processo que iria ocorrer de forma gradual e talvez melhor regulamentado, com maior conhecimento, as pessoas fossem entender um pouquinho melhor. Então, assim, minha opinião, tá? Essa é minha opinião. Acho que cada um tem que estudar e talvez praticar para dizer se você pode ou não fazer a telemedicina. Conheço colegas que tentaram e realmente não se adaptaram, tá? Mas não partiram desse preconceito de que não é medicina. Tá? Acho que medicina pode ser tudo. Pode ser desde uma palavra amiga, pode ser desde um conselho sabe, as pessoas hoje praticam a medicina defensiva, né? Tudo pensando em processos. Não, mas se eu falar uma coisa, eu posso estar sendo gravado e aquilo pode ser depois usado, mal interpretado. Pode. Mas vamos confiar um pouco mais nas pessoas. Vamos confiar que os médicos ainda hoje eles possuem uma certa credibilidade na população, né? O médico ainda é. Tem gente que diz que não, que perdeu o prestígio, mas perdeu não, cara. Perdeu não, tá? Prestígio você adquire, você faz. Então, medicina ainda é uma carreira de muito prestígio. Eu não tenho essa ideia dessa medicina defensiva, não. Eu nunca vivi ela, nunca precisei exercê-la. Tá? Então, eu acho que a maior parte dos erros, da falta de relação médico-paciente, ela ocorre por falta de uma boa conversa, por falta
uma explicação detalhada por falta de uma atenção, às vezes, que você pode dar ao paciente, que você pode dar ao politraumatizado, ao familiar do paciente. Tá? Então, a maioria das vezes que eu vi foram erros de comunicação, de colegas passando por essa situação, foi erro de comunicação, foi um atendimento interrompido, foi uma palavra mal empregada, que acabou gerando algum tipo de coisa. Então, assim, sobre a telemedicina, eu acho que ela vai ser necessária, tá? Ela vai ser pertinente, ela vai ainda encontrar o seu nicho. Eu acho que tudo que é novidade, ele precisa se encontrar, ela precisa ela precisa realmente se encaixar no mundo e esse novo mundo chegou, tá? Isso é uma realidade, ele já chegou, tá? As videoconferências, as teleaulas, os teleatendimentos, tá? Os cursos online, o trabalho online. Isso era um processo que iria acontecer e com a pandemia ele só veio mais rápido. Então, telemedicina, minha opinião, eu pratico ela de uma forma muito consciente, tá? Eu acho que eu acho até que o termo telemedicina ele não é muito adequado. Eu acho que o ideal seria um teleaconselhamento, tá? Uma teleorientação que o médico pode fazer. Perdão. Então, é mais ou menos isso. Você pode olhar ali o paciente, ele pode te mostrar uma lesão, ele pode te mostrar ali um dedo que ele sofreu uma topada e está com o dedo roxo, e você pode, sem tocar, você pode, às vezes, olha, falar assim, olha, querido fulano, isso é uma coisa que eu preciso examinar, que eu preciso ver. Você pode encaminhar para o seu consultório se você achar que é um caso de menor gravidade, um caso que pode esperar. É, Isso que eu falo sobre coexistência, tá? Então, é telemedicina ligada ao teu consultório. Você pode botar a telemedicina para fazer como um complemento da consulta presencial. Um idoso que quebrou o fêmur, você operou, está com dificuldade ainda de locomoção, ele está em casa, mas ainda anda de muleta, ou está com andador, ou está na cadeira de rodas, a casa não é adaptada, é aqueles prédios antigos, sem elevador, ele precisa de gente para descer a escada, e ele só quer te mostrar como está a ferida está boa, ele tira uma foto ou filma, te mostra. Por que isso não é válido? Por que você precisa fazer com que ele saia de casa, mobilize para chegar na tua frente e mostrar? Ele pode mostrar e você olhar, olha, fulano, você precisa vir aqui, tá? Infelizmente, pelo teleaconselhamento, eu te aconselho que a senhora venha aqui agora para que eu examine. Ou não, olha só, está ótimo, está perfeita, a senhora fique bem em casa e continue assim. Então, eu acho que são formas de se usar a telemedicina. Cada um vai achar a sua. Tem gente que acha que isso é demais, tem gente que acha que pode ir além, que pode prescrever remédio, que pode passar algum exame. Isso é uma coisa que eu particularmente não faço, tá? Eu aconselho, eu aconselho. Então, eu acho que tem gravidade, eu falo, senhora precisa ir a um pronto atendimento agora. Eu vi, acho que não tem muita gravidade, eu acho que pode esperar, avalio a situação, tem condições de locomoção, é seguro um idoso sair de casa e ir para uma grande emergência e aguardar, às vezes, um tempo considerável para ser atendido, para terminar, para concluir um diagnóstico. É seguro, você pode fazer isso de uma forma melhor para ele, ele pode esperar um pouquinho, ele pode fazer o exame de forma eletiva. Então, é isso aí. A telemedicina, para mim, ela é um teleaconselhamento, tá? E eu acho que a gente tem que estar preparado para as mudanças que vieram muito rápido e a gente precisa evoluir junto. Eu acho que a medicina é um caminho sem volta, tá? Eu acho que quem não apostou na telemedicina vai ter que depois recuperar esse tempo perdido, porque é uma outra forma de fazer a medicina. E assim como o consultório, ele demanda também tempo, ele demanda
essa vivência, ele demanda essa experiência de você estar ali lidando com o público e vendo situações inusitadas e evoluindo. Eu acho que a telemedicina também precisa desse treinamento médico, e ninguém vai começar a fazer a telemedicina e vai arrasar assim, logo de cara, não. Você vai ratear, você vai achar o seu meio termo, você vai achar o seu bom senso, e você vai até onde você acha que é ético, que é moral, que é legal, tá? Você ir através da medicina. Então, eu acho que cada um vai fazer o seu caminho pela telemedicina, e o que eu penso é isso, que ela é um teleaconselhamento, ela pode evitar idas desnecessárias a um pronto-socorro, por exemplo. Enfim, olha aí o que você está... Se a gente pensar hoje no mundo moderno, em relação à emissão de carbono, a pessoa pega um transporte, está consumindo gasolina, ela vai para uma grande emergência e fica lá e aguarda atendimento, e depois ela retorna, e, enfim, coisas que às vezes ela poderia não ir, tá? Você pode examinar não, tipo, você pode inspecionar a situação, inspecionar até o ambiente dela, para ver se ela necessita de alguma coisa, necessita de alguma mudança, e orientar, e cabe a pessoa seguir ou não, né? Então, o paciente também, ele tem ele é parceiro, né? O paciente tem que estar, para o sucesso do tratamento, o paciente tem que estar junto. Então, a forma como ele te explica, a forma como você coleta os dados, a forma como você interpreta os dados, a forma como você orienta, tá? Tudo isso vai fazer a diferença no final. E a segunda pergunta era como isso poderia minimizar ou impedir que algum trauma se agravasse. Dessa forma, tá? Dessa forma, você analisando a situação como um todo, analisando o paciente, condições de vida, você está olhando ali o domicílio dele, você sabe se ele tem algum tipo de cuidado, se ele tem cuidadores, se ele tem aparo, se ele tem quantidade de insumos para se prover ali, de alimentação, de cuidados de higiene e tudo mais. Então, você pode sim, tá, pela telemedicina, evitar que uma lesão, por exemplo, se agrave. Então, você olhou ali, viu, o paciente te mostrou a foto do dedo dele roxo e está dormente, enfim, ele está com diminuição de sensibilidade, você pode sim orientar, vai em pronto-socorro urgente, seu caso é urgente, seu caso não é de telemedicina, seu caso é de atendimento presencial. E com isso evitar um agravamento da lesão, uma fratura, por exemplo, sem tratamento, pode virar uma pseudoartrose, uma lesão vascular, pode levar a amputação do membro. Então, acho que sim, tá? A teleorientação, ela pode evitar o agravamento de lesões, sim, com certeza. E temos uma nova pergunta também, que se eu acho que o atendimento público pode aderir à telemedicina. Eu acho que sim, tá? A gente, no Brasil, a gente tem uma coisa maravilhosa, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele deveria ser igual para todo mundo. E o SUS, eu diria que ele com a quantidade de recursos que ele tem, tá? E quantidade de maus administradores que a gente tem, eu acho até que ele funciona bem, tá? E sim, existe condições de fazer. Agora, a gente precisa de uma rede, né? A gente precisa de internet, a gente precisa de acesso, a gente precisa de treinamento da plataforma para o usuário. Então, ela é uma coisa, a telemedicina é muito nova. Ela é uma coisa que eu diria que começou assim na sua prática, né? O grande público começou esse ano. Então, as pessoas estão aprendendo ainda, o público está aprendendo a usar. Isso é uma coisa também importante. As pessoas estavam acostumadas com a consulta presencial, aquela coisa mais formal.
Então, a telemedicina, você invade o domicílio do paciente, né? Então, eu acho que talvez você consiga obter informações que você não conseguiria numa anamnese, tá? Numa conversa, você consegue ver ali o meio social dele todo, você consegue ver o ambiente, você consegue talvez coletar informações que às vezes o paciente não quer te dizer. Então, eu acho o atendimento, pelo que eu entendi da pergunta, se o atendimento, né, no público, né, o não privado, ele conseguiria aderir. Sim, tá? Basta vontade política, basta que as pessoas consigam ter um acesso à internet, consigam baixar um aplicativo, consigam ter um sistema de agendamento, é, e construa uma rede, né, de atendimento e com atendimento complementar, né? A telemedicina é uma coisa que ela precisa de uma rede. Então, não adianta você fazer uma telemedicina e você depois falar para o paciente ficar à própria sorte, tá? Olha, você tem uma lesão grave aí, pelo que eu estou vendo, você precisa de um atendimento médico, mas eu não sei como eu posso te ajudar. Então, você precisa ter essas respostas para o paciente. E eu acho que isso é função dos administradores públicos, tá? Então, as políticas públicas de saúde, elas são da esfera administrativa. Mas eu acho que é possível sim, tá? Eu acho que seria muito eficiente em talvez a gente fazer um destino melhor, uma triagem melhor desses pacientes, dos pacientes que realmente precisam ir para um hospital de trauma, dos que podem ir para um ambulatório, um atendimento eletivo, ou podem simplesmente agendar uma consulta para ver uma dor lombar de 30 dias. Tá? Isso não é uma coisa de emergência. Mas, enfim, eu acho que o público ele tem seria muito beneficiado também se houvesse uma telemedicina, tá? Uma teleorientação. Vamos lá, então, gente. Alguém tem alguma história legal para contar? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre a formação básica? Sobre alguma história legal que queira compartilhar? Ou que a gente possa também dividir experiências aqui e aprender junto? Vamos aguardar um pouquinho. Ah, tá. Chegou uma pergunta aqui muito legal, tá? Que a pessoa está perguntando aqui quais são os traumas comuns que podem ser evitados com material de orientação. Isso é muito importante, tá? Muitos traumas podem ser evitados com informação, tá? Então, voltando um pouquinho lá desde o início, sobre o uso do cinto de segurança, que foi uma campanha civil, tá? Feita pela Spot, foi com anúncio no jornal, com anúncio na televisão, sobre o uso do cinto de segurança e os políticos compraram essa ideia e tornaram isso uma lei. Aqui no Brasil existe esse termo, né? Lei que pega. Então, isso tornou-se numa lei que pegou, e as pessoas criaram o hábito de usar o cinto de segurança, e isso salvou muita gente, vocês podem ter certeza disso. Então, informação é tudo, tá? Informação é tudo. Quem domina a informação hoje no mundo domina tudo. Então, material de orientação é ótimo, tá? E você tem que buscar orientação de acordo com o nicho, de acordo com o público. Então, talvez não adiante um aplicativo, uma mensagem de SMS, uma coisa de celular para o paciente idoso, que funciona para o paciente idoso, é um bom e velho folhetim, um folderzinho da Casa Segura. Isso foi uma coisa muito legal também, uma campanha da SBOT, mais ou menos também depois dos anos 2000 até 2010, teve a campanha da Casa Segura, que ela ensinava tudo direitinho o que o idoso precisava
tirar, deixar a casa o mais clean possível, sem aquele monte de móveis na passagem, aquela mania, às vezes, do idoso de ficar apagando a luz, de querer varrer o quintal quando está com chuva e escorregar, atirar aqueles tapetes todos que só servem para tropeçar, aquele quantidade de mobília amontoada. Então, a campanha da Casa Segura foi uma campanha muito legal também, promovida pela SBOT, se não me engano, em conjunto com outras entidades médicas, que era um material de orientação que a gente recebia no consultório, uns folders, que a gente deixava para o paciente pegar, explicava, às vezes anotava e perguntava sobre a casa do paciente, perguntava sobre o tapete, perguntava sobre como é que era o banheiro, e que a pessoa precisava de um corrimão, né, no banho, que ela não podia, que o tipo de piso era muito escorregadio, que os pisos tinham que ser mais aderentes, ou senão que colocasse um tapete adesivo, cuidado com as escadas, cuidado com a iluminação da casa. Então, os folders e explicativos, os materiais de orientação, eu acho que eles são muito válidos, e só que eles têm que ser adequados ao público que eles querem se comunicar. Então, hoje em dia, você tem que se comunicar, tem que aprender a se comunicar com a pessoa que está ouvindo. Então, se é um idoso, você tem que comunicar de uma forma; se é um jovem, você pode se comunicar de várias outras formas diferentes, mas o mais importante de tudo é se fazer entender, né? Então, quando a gente consegue passar a mensagem e consegue fazer com que a pessoa absorva aquela mensagem, eu acho que não importa o meio, tá? Basta que a informação seja de qualidade e seja aderida, tá? Então, vamos aguardar um pouquinho. Se a gente tiver mais alguma pergunta, a gente esclarece aqui para vocês, tá? E a gente pode também terminar essa sessão falando sobre como a gente fez aqui hoje, nessa noite, falar sobre medicina, como a gente deve se comportar, buscar conhecimento, e, e o quanto a medicina é diferente de qualquer outra profissão, qualquer outra carreira. Ela envolve qualidade, tá? E aperfeiçoamentos contínuos. E isso é para você. Isso é uma coisa que funciona na sua vida, tá? Então, você vai ganhando experiência, você vai evoluindo, e isso só vai trazer benefício para você como médico e como pessoa de forma geral, tá? Então, vamos aguardar. Se tiver mais perguntas, a gente fala sobre medicina, sobre sala de trauma, sobre corpo de bombeiros, sobre as fraturas, os acidentes bizarros, aquela paciente que chega assim, às vezes na emergência: doutor, o senhor não vai acreditar como é que eu torci o meu pé. Aí eu falo assim: olha, eu acredito em tudo. A gente já viu de tudo, tá? Quem vive em sala de trauma já viu de tudo. Ok, estamos aguardando as perguntas.
Aproveitar então esse tempo para a gente falar também sobre um aviso, tá? Que a gente tem para todos os alunos que se matricularem essa semana no curso pré-preparatório para a residência, eles vão ter 20% de desconto, tá? Então, é um aviso bem legal para quem tá pensando em a sua melhor preparação para esse grande desafio que é a residência médica. Você entrar para o lugar que você quer, que você conhece que é um serviço de alto padrão, que você conhece as pessoas, que se adequa à sua realidade que você quer focar. Então, não adianta, às vezes, você procurar um hospital que é mais focado em trauma, se você não quer fazer trauma ou vice-versa, tá? Então, vale a pena você pesquisar muito sobre o local que você quer ir para ver se ele te atende. Então, tem alguns locais que são conhecidos, são famosos, mas que não vão ser a melhor opção para a sua formação, para o que você pretende fazer. Então, uma coisa que eu sempre oriento para alunos que eu tenho contato, para pessoas que estão em início de formação, é que procurem uma pessoa que você confia, que você acha que é uma pessoa eticamente boa, tem um bom conhecimento, que pratica uma boa medicina. E a gente adora ensinar, mas já tive várias pessoas que pediram para passar um dia no plantão, para assistir como é que é um plantão médico, para assistir um dia no centro cirúrgico, alunos, tá? Eu acho bem legal. Eu fiz isso, acompanhei várias pessoas ao longo da minha carreira, cirurgiões, clínicos. No início eu ia fazer especialidades clínicas, e acompanhei durante vários anos, de graça, sem o menor interesse financeiro, era uma coisa de aprendizado mesmo. Então, vamos lá, temos uma nova pergunta. Professor, em caso quando o joelho sair do lugar, o que deve ser feito? Bom, isso é legal. Tá? Então, existe uma confusão grande entre os termos, tá? Relacionados a trauma. Então, eu vou falar aqui alguns que me vêm à cabeça, mas, tipo, doutor, foi só uma luxação? Bom, luxação é a perda da congruência articular. Ela é considerada uma das emergências médicas mais importantes da ortopedia. Então, uma articulação, quando sai do lugar, quando ela perde sua congruência, é uma luxação, é uma coisa muito grave, tá? Por quê? Porque pelas articulações geralmente cruzam vasos sanguíneos, geralmente grandes vasos, grandes nervos, e que quando a articulação está deslocada, eles podem ser comprimidos, podem ser lesionados. Então, uma luxação, eu já vi várias vezes essa confusão de luxação e contusão, tá? Então, luxação é muito grave, luxação tem que ir para o hospital, luxação tem que ser urgência. Contusão é aquela topada, é aquele trauma, é aquela cotovelada na cadeira que fica machucado, que fica doendo ali no local, mas que não aconteceu nada de maior gravidade, tá? Então, contusão é aquele trauminha local que a gente fala, tá? E luxação é a perda da congruência articular. Então, o que eu acho que essa pessoa se referiu quando o joelho sair do lugar é uma luxação de joelho. Uma luxação de joelho é uma gravidade e de uma urgência muito grande. A gente tem grandes vasos passando na região poplítea e uma luxação do joelho está relacionado a eventos vasculonervosos em grande maioria dos casos, lesão do nervo fibular, lesão da artéria poplítea, lesão multiligamentar de joelho. Então, o joelho sair do lugar é gravíssimo. Agora, existe também uma segunda confusão, que às vezes a pessoa está se referindo à patela.
antigamente chamada de rótula. Então, a instabilidade patelar, e que se manifesta de diversas formas, dentre formas leves, como só uma crepitação, um barulhinho da patela, uma excursão anormal da patela sobre a tróclea femoral, até episódios de luxação, que podem não ser traumáticos, podem ser simplesmente pela contração do quadríceps, a patela se deslocar da tróclea femoral. Então, a articulação do joelho, elas são duas articulações. A gente tem a articulação fêmoro-tibial e a gente tem a articulação fêmoro-patelar. Então, eu acho que a pergunta pode ter sido em relação à articulação fêmoro-patelar. Em relação à articulação fêmoro-patelar, também é a perda da congruência articular da patela com a tróclea femoral. Mas, na grande maioria das vezes, ela é reduzida espontaneamente, tá? Com a própria extensão do joelho, o mecanismo extensor composto pelo quadríceps, pelos tendões quadricipital, patela e tendão patelar, eles acabam reduzindo espontaneamente a patela. Existem algumas manobras que podem ser feitas, tá? De você ir fazendo com uma mão, estendendo um pouquinho o joelho, e com a outra você ir trazendo a patela de lateral para medial. A maioria das luxações são luxações laterais da patela, então você pode reduzi-la um leve movimento para medial, junto com a extensão da articulação do joelho, ela geralmente volta sozinha. Não é uma articulação difícil de reduzir, mas que também, se ela ficar luxada, se ela ficar incongruente, ela é considerada uma urgência e precisa ser reduzida o mais rapidamente possível. Tá? Então, temos uma nova pergunta, que é o que deve ter em mente quando fizer residência em ortopedia e traumatologia. Eu acho que essa pergunta ela é abrangente. O que a gente deve ter em mente para qualquer especialidade médica, né? Acho que a gente deve ter em mente o que a gente fez o nosso juramento quando terminou a faculdade, de buscar o melhor que a gente puder fazer para o paciente. Então, é isso, é dedicação, é estudo, foi a vida que você escolheu. Ninguém te obrigou a ser médico. Então, você escolheu ser médico e todos as obrigações e os deveres que também vêm junto com a medicina. Então, de forma geral, é isso, tá? É buscar conhecimento de qualidade, buscar preparo físico-emocional para você conseguir aplicar aquilo tudo, estudo e dedicação, tá? Basicamente isso. E vou falar um pouquinho sobre a ortopedia e a traumatologia, o que você precisa ter em mente para fazer uma boa residência. Além disso que eu te falei, de dedicação e estudo, tá? Não escolher ortopedia, traumatologia, assim como qualquer outra especialidade, por questões financeiras ou porque alguém te falou que não precisava estudar para fazer ortopedia. Eu brinco com meus colegas de outras especialidades, colegas de turma, quando eles veem meus livros, eles falam, nossa, tem um livro aqui de joelho que são 4 volumes de 1000 páginas cada um. Eu falo, isso é só de joelho, tá? Então, tem outras articulações e o conhecimento na ortopedia é enorme, tá? Hoje em dia a gente vê que as notas para passar na ortopedia estão ficando cada vez mais altas. Então, esquece aquela lenda de que o ortopedista é o ogro do plantão, que isso aí é uma grande enganação, uma grande inveja que talvez as outras especialidades falem sobre a ortopedia, tá? Eu afirmo com absoluta certeza que o ortopedista que pensa assim não é um bom ortopedista, tá? Então, não tem nada disso de força, que tem que ser forte, que vai trabalhar com serra, com martelo, com furadeira, e que por isso você é menor que os outros, tá? Então, eu brinco até com um
cardiologista que faz os riscos cirúrgicos da minha cirurgia, e às vezes a gente fica entrando nessas brincadeiras. Ele fala, não, para o ortopedista basta ser forte, e minha mesa quebrou, você pode ir lá consertar, porque você já está com a furadeira aí mesmo. Eu falo, tudo bem, mas então quando você tiver a sua mãe internada com a fratura de colo de fêmur, eu vou chamar o marceneiro para consertar ela, tá? Então, não é bem assim, tá? Então, a ortopedia, ela é uma carreira com muito conteúdo, ela tem tanto conteúdo que hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente tem, é impossível você saber tudo, tá? Você se manter atualizado de tudo. E é por isso que tem tanta subespecialidade em ortopedia. A gente tem pé e tornozelo, a gente tem infantil, tumor, quadril, coluna, joelho, ombro, mão, doenças osteometabólicas. Então, o conhecimento se tornou tão grande que abriram tantas subespecialidades e ainda assim é muita coisa, tá? Então, eu acho que, de forma geral, estudo, dedicação e você fazer o que gosta. Você tirar qualquer outro viés que tenha em mente ou que alguém tenha te falado sobre a carreira de ortopedia, de essas besteiras de que ganha bem ou ganha mais do que os outros. E enfim, isso é uma grande besteira. Você tem que fazer o que você gosta e você pode fazer qualquer carreira, e tem vários amigos que ganham muito mais do que eu, com carreiras que eram subvalorizadas, tá? E que as pessoas achavam que não iam. Então, depende de você, cara. Se você for bom, se dedicar e procurar fazer sempre o melhor, você vai ser bem sucedido, vai ter sucesso em qualquer área. Beleza? Então, vamos lá. Paciente com 10 anos com muitas dores nas pernas, pode ser crescimento ou melhor averiguar? Ótimo, eu adoro essa pergunta. Adoro. Dor de crescimento, para com isso, tira isso da sua mente. Ninguém precisa sofrer para crescer, não. Tá? Crescer é um processo natural, é um processo que todo mundo passou, e dor não é normal. Tá? Então, se alguém falar assim, dor é normal no crescimento, dor é normal porque, enfim, fez a academia e está com dor e está com... Então, assim, dor não é normal nunca, tá? Toda dor tem que ser investigada, não importa o que vier depois da dor. O dor de tal, investiga. Dor de não sei o que, pode crescimento, investiga, tá? Dor, investiga, tá? Dor de crescimento não existe, tá? Dor de crescimento tem que ter investigação. Dor em criança em fase de crescimento tem que ter investigação, tá? A gente está com um tempinho a mais, então, enquanto não vem outra pergunta, a gente vai contar algumas histórias sobre isso de dor de crescimento, de colegas que encaminham um adolescente e já quase como uma sentença. Não, você é adolescente, então isso é dor do crescimento, cara, vai passar. E negligenciam. E aquilo acaba se tornando uma constante e o adolescente acaba passando a sua fase ali com aquela dor, até que ele sofre uma contusão. Estava jogando bola e bateu com o joelho na trave. Isso é uma história que eu vivi. E, enfim, a gente foi investigar porque ele estava com uma história de trauma, ele não veio com uma história ainda de dor do crescimento, ele já tinha esquecido de comentar sobre aquilo, ele já estava conformado com aquela sentença de que se ele crescesse ele ia ter dor. Então ele não me relatou isso, ele relatou do trauma do joelho na trave. E quando a gente viu o resultado da radiografia, ele tinha um osteosarcoma, que é um tumor maligno primário ósseo gravíssimo, tá? Com consequências terríveis para uma criança passar.
e que poderia ter sido evitado, tá? Evitado essas sequelas, poderia ter sido diagnosticado bem antes, poderia ter evitado a amputação daquele membro, como terminou essa história. Então, dor é igual à investigação. O paciente entrou com dor, ele tinha que ter passado por um exame físico, tinha que ter passado por um exame de imagem. Nem que seja para você falar, olha, não achamos nada, mas vamos continuar pesquisando, tá? Vamos tentar outra coisa, vamos tentar um repouso, vamos tentar trocar atividade física, vamos tentar aumentar o repouso, aumentar o descanso. Por outro lado, eu tive um adolescente também que tinha uma rotina de atividade física desproporcional, absurda, por imposição dos pais. Então, os pais queriam fazer da criança um atleta de futebol e colocaram uma rotina absurda em relação à capacidade física de um esqueleto imaturo. Então, a criança fazia musculação, fazia a atividade física dela, né, a prática desportiva, 3 a 4 vezes na semana, mais a musculação, mais uma aula de funcional, mais as sessões de fisioterapia, porque a criança fazia dor e a criança não tinha um tempo de descanso, e a gente começou essa investigação de dor de crescimento e a gente não encontrava nada assim nos exames básicos de imagem, mas a criança tinha queixa de dor e era uma lesão de sobrecarga, tá? Simplesmente era sobrecarga no esqueleto imaturo. Então, não era nada, era uma sobrecarga, e aquilo poderia se transformar numa lesão, poderia se transformar numa lesão de placa fisária, de placa de crescimento, com interrupção de crescimento, com desvios do crescimento, desvios rotacionais, desvios angulares do crescimento, coisas que você depois tem que corrigir com cirurgia, que pode deixar sequela. Então, eu penso que dor do crescimento ou dor de qualquer outra palavra que vier depois de dor, ela tem que ser investigada, tá? Dor, investiga. Não vai te custar nada, não. Você pode estar fazendo uma diferença para uma pessoa. Beleza? Temos uma nova pergunta. Se eu acho que o trauma pode ser evitado com exames de rotina. Olha, eu acho que o trauma não, tá? O trauma não. O trauma é uma coisa que ele pode ser evitado com prudência, com bom senso, com respeito às leis, tá? Então, você não pode beber e dirigir, você não pode dirigir sem habilitação, você não pode fazer uma coisa com a qual você não está habilitado ou que você não tem capacidade para fazer. Você não pode operar uma máquina sem estar em suas plenas condições. Então, o trauma ele pode ser evitado dessa forma, tá? Com o uso do equipamento correto. Você não pode se propor a fazer uma atividade sem estar com o equipamento correto, sem estar com seus equipamentos de segurança. Isso é uma forma de evitar o trauma. Agora, um exame, não. Tá? Eu acho que o trauma ele tá ligado mais com prudência, com bom senso e com equipamentos necessários para a atividade que você vai exercer. No exame de rotina, não. Tá? O exame de rotina eu já indicaria para os exames que eu diria, assim, os exames não de rotina, mas exames complementares, são os exames que eu indicaria para a gente fazer diagnóstico, tá? Não para prevenção.
Ok. Então, povo, vamos lá, vamos encerrar, tá? A live de hoje sobre diagnóstico e as medidas preventivas do trauma e o nosso bate-papo aqui sobre ortopedia, sobre traumatologia, sobre medicina, tá? Que somos todos médicos. Enfim, não tem como a gente mudar, fugir um pouquinho desse assunto. Mas eu aproveito esse finalzinho aqui para me deixar disponível ainda a pesquisas através, né, das mídias sociais, através do curso do Verbomed, através do meu e-mail, que vocês podem encontrar lá, ou através do meu Instagram, que eu acho que é uma belíssima ferramenta para você conhecer os médicos, tá? Então, eu me torno disponível para vocês, para a gente conversar, para vocês me seguirem no Instagram, para vocês verem um pouquinho do meu trabalho, algumas histórias que eu conto, alguns conteúdos que eu gero através do Instagram, que são para conhecimento geral, não é muito focado hoje em dia em alguma especialidade. E deixo o convite também aberto para quem quiser conhecer um pouquinho sobre a rotina, sobre a especialidade, sobre ortopedia, se alguém quiser tomar conhecimento sobre cirurgias e quiser assistir como é que é a rotina do dia a dia de um ortopedista, de um traumatologista. Enfim, eu estou aqui disponível. Quem quiser pode, através das mídias sociais, me mandar mensagem. A gente combina direitinho, combina um dia que vocês possam participar. E se é legal, ajuda vocês na escolha da carreira, ajuda vocês a ter certeza que é aquilo. E quando você tem certeza de uma coisa, você fica mais focado para buscar aquilo que você quer. Então, para finalizar, eu deixo esse meu convite de disponibilidade para que vocês entrem em contato comigo através do Instagram, através das mídias sociais, através do Verbomed, e que a gente se encontre e que a gente possa ser útil nessa jornada de vocês, ok? Grande abraço!